E é isso. Vamos fazer aqui a leitura de Êxodo 7. Então, compreendendo que cada mandamento, que cada praga, são 10, tá? Elas serão para como se fosse cada dimensão, cada sefirot da Cabala. Serão para entidades específicas que no panteão egípcio eram adoradas. Eu não vou ficar me aprofundando nessas entidades, mas a gente vai falar brevemente sobre elas, vai fazer a leitura desses textos e também uma correlação que eu acho muito interessante que os sábios judeus eles faziam, onde só que eles fazem, por exemplo, a primeira dimensão, que é o Keter, com a última praga. A praga eles invertem por quê? A última praga está ligada a algo mais elevado, que é a questão do primogênito, tá? E que é a 10ª praga, que fica ligada ao 10ª Sefirot, tá? E é assim a análise deles. E falando nisso, eles entendem que todas as vezes que Deus ele falava na criação, haja tal coisa, ou ele tinha um tipo de ação específica na parte da criação, está conectada com cada Sefirot. Tem uma simbologia naquilo. E são várias conexões aqui que eu vou fazer a leitura e vocês ouvirão e falar assim, olha que interessante, cara, nunca imaginei isso na vida. Eu sempre ouvi sobre as 10 pragas e nunca me perguntei por que eram 10 e por que cada uma afetou uma parte, etc e tal. Então vamos lá. A primeira hierarquia de anjos, a mais baixa, Ishin. Lembra que eu comentei dos anjos vigilantes? Então vamos fazer a leitura de Êxodo 7 e a primeira praga, que foi a questão do Nilo. O ser maligno, a hierarquia desse Ishin, o ser maligno que foi afetado era o deus Hapi, né? Que no grego ele significa fonte do Nilo. Era uma divindade egípcia, da mitologia egípcia, que personificava as águas do rio Nilo. Tá? Então, quando tinha aquela inundação anual no Antigo Egito, geralmente era entre julho e outubro, eles diziam que era o deus Hapi que os auxiliava, sendo que na verdade são os filhos de Deus, os anjos que estão por toda a questão da natureza e as funções foram distribuídas para eles, só que eles sempre atribuíram todo esse poder a esse tal deus Hapi, a essa entidade, né? E essa primeira praga que foi dada aos egípcios por Deus foi de transformar o que é a água em sangue, quando Arão, o porta-voz de Moisés, ele tocou a vara, tá? Um objeto que tem uma tecnologia. O pessoal pensa que a vara de Arão era somente algo comum, mas era algo que tinha uma tecnologia angelical, tá? Até o rio Nilo. E imediatamente ela se transformou em sangue e todos os peixes morrem e o rio começa a feder, né? Parcialmente capazes de duplicar este milagre, isso é interessante, pessoal. Os mágicos do faraó também conseguiram transformar água em sangue. Olha que interessante, eles eram regidos, serviam a entidades malignas, que este em específico, por exemplo, eles conseguiram replicar da mesma maneira, deixando o faraó impressionado com essa maravilha de Deus, mas depois ele olha assim e fala, bom, nós também conseguimos, né? Como dizem, nós também temos poder, uma briga de bem contra o mal, né? Inclusive foram 7 dias que essas águas ficaram assim na terra do Egito, nesse tipo de estado, tá? Impróprio para beber, e um período de tempo perfeito, que Deus ele sempre usa essa questão do 7, né? Para demonstrar que o Eterno ele é superior sobre todos os outros deuses do Egito. Vou fazer a leitura aqui. Diz o seguinte, tu falarás tudo, Êxodo 7, tá? Tudo que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Às vezes o pessoal fala aqui, ó, é Deus que estava, por exemplo, manipulando a Faraó? Não, gente. Lembre-se que esses reis, essas cabeças da besta em específico, são entidades malignas. Então o faraó ele é um Nephilim. Ele é um demônio nascido em carne, um caído. Nephilim, Nefilim, caídos. Ele é um ser que estava aqui em um corpo humano. Possivelmente ele tinha talvez uma altura, uma força, algo diferenciado, que também impunha respeito, as pessoas observavam ele e sempre entendiam esse cara como uma espécie de filho dos deuses. Na verdade, filho de demônios, né? Que está aqui na Terra e encarnava na Terra. E o Eterno, o que ele fazia? Ele propositalmente, ele fazia com que a cerviz, o orgulho, ele afetava o orgulho desse cara de uma maneira que ele falava assim, é agora que eu vou mostrar a minha força, né? Sendo que na verdade ele seria mais e mais humilhado, quanto mais
Deus ele permitia que esse cara ficasse cada vez mais duro para ele ser humilhado e humilhado, humilhado cada vez mais. Isso é muito interessante. Então não é porque Deus estava manipulando uma figura. Tá? Não faz sentido, compreendem? Agora, quando vocês entendem como semente da serpente esse ser, aí tudo se encaixa. Fala, poxa, então ele era um ser maligno que nascia aqui. Então, como ele desafiava a Deus, então Deus estava o quê? Endurecendo-o para que ele fosse mais e mais humilhado. Né? E aí diz, multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. O faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito. Tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo, quando Faraó vos falar, dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão, toma tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Isso aqui é interessante, porque aqui já mostra a simbologia do que eles estavam fazendo, e é uma guerra de altíssimas hierarquias, gente. Guerra de serafins, por quê? A serpente, o termo serafim, não sei se vocês sabem, a maioria, creio que já sabe que está no canal, mas significa serpente ardente, ou ser ardente, tá? Os ardentes, tá? Mas eles entendiam que eram serpentes. Eles tomavam, os anjos, eles tomavam uma forma de juízo, de força, onde eles tinham como se fosse algo, sei lá, como serpentes, tá? Assim eles entendiam e eram chamados, tá? E o termo serafim, e o serafim é a mais alta hierarquia, como eu mostrei para vocês e falei, e a gente tá vendo aqui que é briga de cachorro grande, como a gente diria em outras palavras, né? Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos e tornou-se em serpente. Ou seja, se tornou em uma figura ali de animal, tá? Eu compreendo sei lá, como um animal. Muitos podem apenas pensar como que ela se tornou como uma vara com eletricidade, de plasma, etc. Mas eu entendo que sim, é um animal, tá? E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Ao nível dos caras, tá? As entidades também conseguem manipular. Por quê, gente? Elas têm ainda o mesmo poder que Deus deu a elas. Com a diferença que o poder do Eterno é maior. Ou seja, é o mesmo conhecimento. Compreendem isso, pessoal? Vamos supor aqui que as pessoas não conhecessem a figura de Moisés e Arão e não sabem que eles têm o poder da parte de Deus para fazer algo. E aí eles jogam uma serpente no chão e falam, nossa, aquele cara é do capeta, né? Então, compreendem que quando eu estou falando, por exemplo, de Cabala, da Bíblia, do conhecimento dos hebreus e tal, não demonizem, não compreendam da maneira equivocada e vão pensar que eu sou um bruxo, porque o pessoal me chama de bruxo, de satanista, me chama de tudo, de comunista, de tanta coisa, né? Bom, voltando aqui. Então eles dizem o seguinte aqui, ó, porém o coração, aqui ó, e o Faraó também chamou os sábios encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornavam-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração do Faraó se endureceu e não os ouviu. O cara orgulhoso, né? Mal, né? Como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. Né? Essa mesma vara. E lhe dirás, o Senhor teu Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo, deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara, que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse-me mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal. E os egípcios não podiam beber água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito
também fizeram o mesmo com os encantamentos, de modo que o coração do faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber água do rio. E aí então os caras começaram a cavar em poços para poder conseguir beber alguma água. Aqui não deixa claro se eles conseguiram ou não, mas que eles fizeram esse tipo de ato. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Então essa entidade, né, que a gente chamada Hapi, ela foi humilhada. Ou seja, essa primeira Sefirot, esse ser ligado a essa parte que é chamada de Malkut, o reino. É interessante que essa primeira praga do sangue nas águas, ela está conectada também com Gênesis 1, 28. Tá? Quando os sábios hebreus eles fazem todas as falas de Deus, eles fazem a contagem das falas de Deus, eles conectam com Gênesis 1, 28, que também está conectado com a parte de fertilidade. A água, pessoal, no mundo antigo, ela sempre foi entendida como o símbolo macro da fertilidade. Por isso que o batismo está conectado ao nascimento nosso no mundo físico, ou seja, quando a gente nasce no líquido amniótico. A água é o grande símbolo de fertilidade, de multiplicação. Tá? Então, Gênesis 1, 28 diz, e Deus abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, ou seja, ligado à multiplicação, tá? Então essa aqui foi a 10ª criação que Deus ele fez no Gênesis. Então eles conectam justamente com a 10ª Sefirot, tá? Que é a parte da fertilidade, onde essa entidade maligna ela foi humilhada.